saio do MEG, né? E eu já vou direto empreender. Então, esse é um ponto que, assim, de uma maneira geral, as pessoas estagiam e se frustram, né? Porque no MEG você tem ali muita autonomia. Mas eu já fui direto empreender. E aí a galera pergunta assim, legal, você foi empreender, né? Então, você foi fazer o quê? Então, eu fui empreender com dança. Com dança? Ou seja, eu tenho uma Techfin, mas eu comecei empreendendo com dança, né? Caramba. Isso é muito louco. Então, eu montei um espetáculo de dança na época, né? E eu transformei o espetáculo, né, em um produto cultural. E eu captei investimento como um negócio, né? Caraca, que legal. Então, eu não fui ali... Eu não prospectei alguém para investir no meu projeto de cultura. E sim, eu calculei ROI, né? Payback. Sim. Apresentei para a pessoa, eu tinha 22 anos na época. Apresentei para alguns investidores, tomei vários nãos, até que eu tomei um sim, né? Então, eu captei na época 420 mil. E a gente montou o espetáculo, etc. Me passa umas dicas aí. Você vê que esse negócio de captar começou cedo. Os pitches já estavam na língua. Muito bom. E aí, de lá, né, eu acho que eu passei a minha primeira frustração. Porque, na prática, para dar dinheiro, eu fiz uma primeira apresentação lá em Salvador, estreia, tudo maravilhoso. Mas tinha que entrar em turnê, sacou? Senão não dava grana. Sim. E aí, foi um ano tentando entrar em turnê, e aí eu tomei não de todos os editais, de todas as grandes empresas que investiam em cultura, e foi o meu primeiro momento de fracasso ali, né? Então, o investidor não teve retorno sobre o investimento. E como foi lidar com esse primeiro, assim, voltar isso. lá e falar com ele, falar assim, ó... Não, e o lance é sempre setar a expectativa, né? Então, eu não deixei para avisar ele depois que passou um ano, né? Então, e também a importância, e isso vale para... assim, para todo mundo que está assistindo, que pensa em projetos pessoais de uma maneira geral, não só quem empreende, a importância do contrato, sacou? A importância de, na hora que você tá de bem com a pessoa, vamos dizer assim, né? Você realmente pensar em todos os aspectos. Às vezes você não quer, entre aspas, estragar o momento e botar um contrato tudo, na mesa e tal. E quem fez meu contrato foi a empresa Júnior de direito lá da Bahia, né? E eles pensaram na cláusula de se não rolasse, saída, o que acontecia. E tava tudo muito bem amarrado, foi bem tranquilo, né? O cara, enfim, ele curtiu muito, a gente desenvolveu muitos talentos, né? Tinham 93 pessoas ligadas a mim ali, eu gerenciava 93 pessoas. Então, querendo ou não, deu um retorno social de uma maneira geral, né? Pro mercado lá na Bahia, muito, muito bacana, ele curtiu muito. Mas foi um baque, né? Mas assim, a primeira coisa como é que foi o primeiro contato quando você fala assim, beleza... Porque assim, tomar um não, vamos dizer assim, é ruim, mas é o que você já espera. Aí você de repente fala, não, sim, toma aqui 420 mil e vai. Vamos Muito ver se essa sua ideia aí vai dar mesmo, assim. Sabe? Não, essa sua pergunta aí foi animal, assim, porque é uma coisa que poucos perguntam, né? Dá muito medo, sacou? Dá muito medo, porque uma coisa é você pensar, né? Eu idealizei lá o roteiro e tudo mais. Meu irmão é professor de dança, né? E ele quer fazer as coreografias. Eu tava muito segura disso. Mas o que é que eu fiz? Eu fui atrás do melhor cenógrafo, da iluminadora mais experiente, porque eu tinha 22 anos. Então, eu fazia um pitch para poder convencer as pessoas que eu ia pagar para que elas quisessem trabalhar comigo, sacou? Assim, naquele ponto. Então, o que é que aconteceu com o Sim? O Sim virou uma responsabilidade tão grande que eu fui tentar me munir o máximo possível de pessoas mais experientes que eu, né? Para que a gente conseguisse entregar aquilo com a expectativa que foi criada, sacou? Legal. Nossa, imagina a pressão. E depois desse momento, o que você pensou em fazer da vida? Aí eu transformei a mesma equipe que estava comigo ali, né? Tentando emplacar o edital lá. A gente abriu uma agência de Brand Experience, né? Então, foi essa época que eu me especializei, fiz um curso em Stanford, fiz alguns cursos na SPM. E ele estava na minha veia ali, né? Muito forte. E eu quebrei as empresas 2 vezes, no mesmo ano. Não, minha primeira pergunta, na verdade... como é que você quebra uma empresa 2 vezes? Porque, beleza. Muita incompetência, né? Não, porque você quebrar... Não, você quebrar a primeira vez, beleza. Mas você conseguir... O fato é, como é que você reergueu ela pra conseguir ter a possibilidade de... É bem isso. A primeira vez foi no período da Páscoa. A gente descobriu que a gente tinha R$6.000 para pagar de tributos e alguma outra coisa que a gente não tinha analisado e não tinha grana para pagar. Aí a gente se juntou, fez ovo da Páscoa. Pra caralho. Passou uns 15 dias em Furnas, meu apartamento. Caraca. Fazendo ovo da Páscoa, vendendo pra amigo, gato, cachorro, papagaio. E aí pagou os 6 contos, né? Beleza, 6 mil ainda de boa. E aí a gente voltou a vender projeto normal, né? Projeto de comunicação, plano de comunicação, ativação. Aí quando chegou em novembro do mesmo ano,
a gente fechou um evento de odontologia com uma experiência de marca, e isso, aquilo, aquilo outro. E aí a parceira da gente, que ia pagar uma parte de algumas coisas, ela sumiu. E aí a gente teve que... A gente tinha 21 e alguma coisa mil reais de caixa. E deu uns 22, 23. Então, assim, quebrou tudo, assim, né? A gente tinha que realmente arranjar dinheiro para pagar as coisas. E tem esse lado de... confiança. Evento e etc. que falam que, assim, muita empresa quebra crescendo, né? Porque aí... Imagina, beleza, você fez lá o evento, até você cobriu isso... Mas aí o seu prazo para receber lá na frente. Exatamente. E, tipo, como ela sumiu, a gente não fez. Então, a receita não entrou. Esse foi o rolê, sacou? E aí ia rolar a virada cultural. Não sei se rola isso aqui em São Paulo. Na faculdade e tal. E tinha uma faculdade lá, eu já estava formada, mas tinha uma faculdade que ia fazer uma virada cultural. E aí a gente aprendeu na Páscoa que doce tinha uma margem muito boa, né? Então, a gente foi e fez uns cupcakes. E aí foi lá vender. Chegando lá, a gente vendendo pra caramba. E aí a gente viu que ia durar mais 20 horas a festa e não tinha rango, assim, não tinha comida, sacou? Aí a gente foi no mercado, comprou salsicha, pão, fez um panelão de cachorro-quente, voltou lá e ficou vendendo a madrugada toda. Acabou a salsicha, a galera no final tava comprando pão com molho a R$2, sacou? Caraca! Porque tava todo mundo de larica lá morrendo de fome. Muito bom, muito E aí, eu acho que esses pontos, assim... É importante a gente falar, porque às vezes as pessoas, elas acham que pra gente se reerguer, que foi um ponto que você perguntou, elas ficam muito pensando no que elas já fazem. Pra eu vender um plano de comunicação, por exemplo, ali na época, pra eu convencer, pra eu receber, eu ia demorar pelo menos um mês e eu não tinha isso, né? E o que eu tinha ali? Eu precisava que alguma coisa fosse muito barata pra eu conseguir adquirir, porque eu não tinha grana sobrando, que eram os insumos, e eu tinha gente querendo ali ajudar e fazer, e aí a gente fez, foi lá, então... Pô, Ti, se você curtia, não é a minha fazer doce. Não é esse o rolê, né? Mas, com certeza, ali mostra bastante do DNA que eu tenho, realmente, de resolver a parada. Legal. Né? Então... e mostra um pouco também dos dois aprendizados, assim, né? Um de tocar o negócio com dinheiro externo e o outro ir mais por conta própria. Exatamente. E um seguido do outro, assim, né? Exato.